PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Sabe quando chega a hora de tomar aquela decisão? E aí? Bem, muito provavelmente, nesse exato momento, a incerteza e os riscos estarão no ar. E se você toma a decisão errada então? Já era. E eu, você, os líderes, os gestores e principalmente os pequenos empresários lidam com isso diariamente. E para falarmos sobre esse tema, que não sai da nossa cabeça, e aí sim eu tenho certeza que tomei a decisão certa e convidei o meu amigo, que também é meu primo, entre aspas, Rodrigo Cohen. E que apesar do mesmo sobrenome, não somos primos diretos, mas somos parentes distantes. Bem, o Rodrigo é trader, é CEO da Escola de Investimentos e lida com a pressão a todo instante. Então não há dúvidas, ele é o cara para falar deste assunto. Então chega mais, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao PME News. Fala, Sidney, muito obrigado pelo convite, gostei muito do tema e eu tenho certeza que, assim como eu, muitos outros ouvintes do PME News são tomadores de decisões a todo momento. Eu espero contribuir um pouco, utilizando a minha experiência do dia a dia. Então, Rodrigo, como os tomadores de decisão lidam com a incerteza e com o risco? Bom, todo mundo é tomador de decisão, na verdade, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quantas decisões que a gente não toma. Agora, incerteza é uma coisa que, segundo um ditado que é um pouco difícil de ouvir, mas totalmente verdadeiro, que diz que só existe uma certeza na vida, que algum dia a gente vai morrer. Então, todo o resto é incerteza. Nossa vida, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é uma incerteza e é uma decisão que a gente tem que tomar. É um risco que a gente assume a cada coisa que a gente faz. E aí, nesse momento, eu que trabalho no mercado financeiro e lido com risco a todo momento, bolsa de valores principalmente, às vezes, por uma fração de segundos, a gente pode tomar uma decisão muito certa ou não. O que eu recomendo para todo mundo é o seguinte: você precisa avaliar sempre o risco que você vai ter e o retorno que você vai ter em cima daquela sua decisão. Em geral, existe uma correlação entre o risco e o retorno. Quanto maior o risco, também pode ser maior o retorno, ou quanto maior o retorno, maior pode ser o risco. E aí, nesse momento, você vai pensar: eu vou assumir esse risco aqui, o que pode acontecer de bom, né, para mim, se der certo, e o que pode acontecer de ruim para mim, se der errado. Pergunta é: o bom vale a pena? O bom é muito maior do que o ruim se acontecer, se der errado? E se acontecer tudo errado? Como eu vou me sentir? Qual decisão eu posso tomar? Será que se acontecer tudo errado, tudo de pior, eu posso quebrar? Eu posso perder muito mais do que eu realmente tenho disponibilidade? Se a resposta for uma resposta satisfatória, então eu posso entrar naquele trade, né, ou naquele negócio, ou naquela decisão. Se a resposta me colocar em risco muito grande, eu não sou favorável ao all-in, né, que é você botar todas as fichas, né, na mesma aposta, né, ou botar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Porque é um risco muito grande estar assumindo e automaticamente, se a cesta cair no chão, você quebra, né, todos os seus ovos. Agora, para mim, eu acho que o principal insight dessa resposta aqui é o seguinte: muita gente fala sobre a gente agir no caminho do meio sempre, né? A gente agir sempre com equilíbrio. E eu acho que isso é importante, a gente ter equilíbrio nas nossas decisões. Agora, quando a gente tem equilíbrio em todas as decisões, quando a gente tem equilíbrio na vida inteira, em tudo que a gente faz, a gente acaba ficando na média. A gente acaba ficando junto com a maioria das pessoas, que são pessoas medianas ou pessoas que estão na mediocridade. Não tem nada de ruim. Só que o problema é que a gente não cresce. A gente não fica acima dos outros, a gente não aparece mais que os outros e automaticamente a gente não tem um lugar no pódio, que é, né, acho que o objetivo da maioria das pessoas. Então, se você quer ter um lugar no pódio através das suas decisões, incertas ou não, com um risco grande ou não, de vez em quando é preciso que você assuma um pouco mais de risco, de vez em quando é preciso que você vá para uma das extremidades,
né? Para que você assuma mais riscos e assim, aí sim você tenha mais chance de se sobressair em relação à maioria e aí sim você poder assumir o primeiro lugar do pódio, que eu acho que é onde a maioria das pessoas deveria buscar, e não é o que acontece. E como podemos tomar uma decisão rápida em momentos de pressão? Bom, dentro do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né, livro que eu li há anos, mas sempre que necessário eu, né, faço uma volta nele, porque é um livro marcante para todo mundo, né, principalmente para a área de negócios e trabalho em geral. Eu acho que Stephen Covey foi muito feliz quando ele fala, né, sobre os quadrantes, né, que a gente divide entre o importante e o urgente, principalmente, né? E aí a pergunta é, e aí? A gente deve fazer primeiro o que é mais urgente ou o que é mais importante? E as pessoas tendem a colocar o mais urgente na frente, sendo que, na verdade, o ideal seria que a gente colocasse o mais importante na frente, porque as coisas mais importantes, uma vez resolvidas, elas liberam uma série de outras coisas que, teoricamente, seriam mais urgentes, mas elas deixam de existir. Então, eu acho que varia muito, né, de perfil, de pessoa para pessoa. Existem pessoas que têm habilidade, minha esposa, por exemplo, ela é muito sagaz, ela resolve rápido, ela pensa rápido. O meu filho mais velho também puxou ela, ele pensa rápido, ele tem decisões rápidas. Eu não. Eu sou uma pessoa mais analítica e eu penso mais, eu planejo mais, né? Tem aquele ditado que fala, né, que os japoneses demoram 90% do tempo planejando e 10% executando, enquanto talvez os brasileiros fazem o contrário, né? 10% planeja e 90% executa e retrabalha, retrabalha, retrabalha. Então, acho que, na verdade, o ponto aqui não é a gente tomar uma decisão rápida, e sim a gente tomar uma decisão. Estando sob pressão, sabendo administrar a pressão, isso é óbvio que é muito importante, mas o principal é não deixar de tomar uma decisão, e sim tomar uma decisão. E aí vai depender de acordo com o comportamento, né, o perfil de cada líder, de cada comandante, de cada pessoa que tem que tomar a sua decisão. Ele vai tomar uma decisão rápida, porque ele é uma pessoa que pensa rápido e vai conseguir. Muitas vezes é uma pessoa rápida, ela acaba sendo imediatista e aí ela se limita um pouco na velocidade que ela pode tomar aquela decisão, ou não. É uma pessoa que vai focar não no mais urgente, sim no mais importante, e com isso ela vai ser uma pessoa um pouco mais analítica, mas pode demorar um pouco mais, mas tomar talvez uma decisão mais ampla e uma decisão que resolva o problema de uma vez. Eu acho que não existe certo ou errado aqui, mas eu acho que é importante, muito mais do que como a gente vai tomar a decisão, é a gente saber tomar uma decisão e tomar uma decisão. É melhor um plano médio do que você não ter um plano. Então, eu acho que o importante é você tomar uma decisão sabendo que, independente da sua decisão que você tomar, depois você vai poder melhorar ela, depois você vai poder aperfeiçoar ela, mas ela vai ser tomada e você não vai se arrepender depois de não tomar a decisão. Então, tem uma decisão para tomar? Está com pressão? No momento difícil? Tome a decisão, nem que ela não seja melhor. E depois a gente sabe que o bom é inimigo do ótimo, depois, em algum momento, você toma uma decisão boa para depois você poder chegar e rumar o ótimo. Bem, Rodrigo, essa pergunta é muito interessante, pois muitas pessoas e muitos profissionais lidam com isso. Como as situações emocionais podem afetar na tomada de decisão? O ser humano, ele por si só, geneticamente, né, ele já é emotivo. O ser humano coloca, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, né, a emoção na frente da razão. Mas eu acho que tem um insight aqui muito bom. Tem uma frase na PNL, que é a Programação Neurolinguística. Eu tenho formação avançada em Programação Neurolinguística, alguns certificados, e tem uma frase muito boa, que ela fala o seguinte: de tudo que acontece na nossa vida, 10% é o fato e 90% é como a gente reage a ele. Ou seja, mais uma vez, de tudo que acontece na nossa vida, 10% é o que aconteceu. E 90% é como eu vou reagir àquilo. E aí, nessa hora, você muda tudo na sua vida. Quando eu peguei essa frase para mim, e eu uso essa frase como um dos pilares da minha vida, você muda tudo. Você muda desde o seu negócio
até o seu relacionamento no trabalho, o seu relacionamento interpessoal, a sua tomada de decisão na sua vida, tudo que você faz. Você imagina, né, uma relação marido-mulher. Então tem lá uma discussão, acontece, normal, beleza. Aí chega lá, sua esposa fala uma série de coisas que você, enquanto marido, né, tô me colocando, né, eu como homem, como marido, me coloca e fala, poxa, né, você não gosta. Numa situação normal, o marido ia fazer o quê? Ia explodir, ia brigar, ia gritar e tal. Agora, se ele entende que, na verdade, 10% é o que a sua esposa falou e 90% é como você vai reagir àquilo, fala, uau, o mais importante é como eu vou reagir, não é o que ela está falando. Então ela pode falar o que ela quiser. Se eu reagir positivamente, e aí isso vale para relacionamentos, isso vale para negócios, se acontece uma adversidade na minha vida, nos negócios, em qualquer coisa, na verdade 10% é a diversidade, que é importante. Agora 90% é como eu vou reagir. Eu vou levar aquilo a meu favor ou eu vou levar aquilo contra mim? Se eu levar aquilo a meu favor, uau, quanto eu não posso crescer com aquilo, quanto que eu não posso extrair de positivo daquilo e aí com isso acabar agindo positivamente. Então, na minha opinião, eu acho que qualquer situação emocional, ela pode afetar positivamente a sua tomada de decisão, desde que você saiba lidar com essa situação, desde que você entenda exatamente que essa situação, ela está vindo para quê? Para te testar, para fazer você crescer, para fazer você evoluir e para fazer você ir do nível que você está hoje para um próximo nível. E ela vai te levar numa situação de crescimento, de você ser uma pessoa ainda melhor, de tomar decisões cada vez mais difíceis, ela está te preparando para a vida. Então, nesse momento, você olha para aquilo e fala, uau, cara, que bom, então eu vou tomar a melhor decisão. E aí isso te ajuda a ser uma pessoa nesse momento até mais racional, entender o quadro geral do que está acontecendo e aí sim poder usar a emoção a seu favor e não contra você, que infelizmente a maioria das pessoas acaba fazendo. E Rodrigo, cite alguns fatores que poderão contribuir para um líder tomar decisões assertivas junto à sua equipe. Olha, eu acho que todo líder, ele deve entender que ele está nessa posição, na maioria das vezes, por merecimento. Meu pai me ensina que a gente é líder ou por poder ou por autoridade. Por poder é porque alguém nomeou a gente pode dar a canetada lá, né? Mandar e desmandar. Agora, por autoridade é porque a gente merece, a gente conquistou aquele espaço, a gente sabe a função de todos os nossos liderados, ou pelo menos sabe controlar ou sabe medir o resultado dos nossos liderados, e a gente está lá por merecimento, porque a gente é a pessoa mais qualificada para estar naquele lugar. Eu acredito muito que a autoridade, obviamente, é muito melhor do que o poder. Então, o líder, para que ele possa tomar as melhores decisões, é claro que o feeling é muito importante, agir de forma empírica, com toda a bagagem, né, o background que ele tem, que fez com que ele chegasse até esse momento, juntando com a decisão tem que ser de uma pessoa, às vezes existem pessoas que ficam em cima do muro, e se a decisão é de uma pessoa, tem que ser do líder. O líder, ele tem o ônus e o bônus pela posição que ele está, e ele tem que saber que ele é líder, então depende de mim, bater no peito e falar, ó, eu mando aqui, com todo respeito, obviamente, eu mando aqui, e eu sei que a decisão que eu vou tomar não é para favorecer a mim, e nem para favorecer alguém da minha equipe, para favorecer a empresa que eu tô. Porque se eu fui nomeado para essa posição, a empresa depende de mim para tomar essas decisões, a empresa confia em mim, acredita em mim e eu vou honrar, eu vou fazer jus à minha nomeação aqui como líder. Então, eu acho que para que o líder possa tomar as decisões mais assertivas perante a equipe, ele tem que mostrar a posição dele, ele tem que mostrar que ele é o líder, que ele não está lá à toa e de que ele serve também de exemplo, né, para toda a equipe. E eu acho que agindo da forma correta, da forma assertiva, né, que é a forma confiante, a forma segura, não tem como não dar certo. E para o pequeno empresário, hein, Rodrigo? Em muitos casos, ele é o faz-tudo da empresa. Eu costumo dizer que ele é o eu-keep, né? Que dicas você dá para ele mitigar os riscos na tomada de decisão? Olha, todo empresário no Brasil, a gente fala que tem que ser muito criativo, é um guerreiro, é um sobrevivente, entre outros diversos nomes. Então, eu sou empresário, meu primeiro negócio eu tive aos 15 anos de idade,
Foi meu primeiro dinheiro que eu consegui ganhar sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Eu tive meu negócio, era um negócio baseado em internet, que nem existia internet nessa época, quando eu tinha 15 anos de idade. As pessoas se conectavam através de um modem pelo próprio computador, através de discagem telefônica, tá? E aí se conectava no meu computador, eu cobrava por isso um aluguel desse serviço, era bem legal. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei. Então eu tenho esse lado empreendedor, essa veia empreendedora, eu gosto muito de negócios, gosto muito desse ambiente, né, de gerar negócios, de empreendedorismo, né, eu acho muito legal e todos os empresários aqui estão de parabéns. E eu já fui, por muitos anos e diversas vezes, diversas empresas que eu abri, o Eu Keep, né, isso faz parte. E assim, para a gente mitigar os riscos e tomar boas decisões, eu acho que você tem que. Tem o livro que eu li recentemente, foi o melhor livro que eu li no ano passado, tá? Eu leio muito todo ano, então ano passado eu li 30 livros e esse livro para mim fez uma diferença muito grande, chamado O Caminho do Artista, tá? E nesse livro, O Caminho do Artista, tem uma frase que eu acho muito bom, que eu acho que essa frase é da Brené Brown. Ela fala o seguinte: quando você tiver numa dificuldade muito grande, num momento de decisão muito grande, de assumir risco ou não, se joga. Por quê? Porque alguma hora a rede aparece embaixo de você para poder te proteger e até te alçar a voos mais altos. Então acho que risco faz parte do negócio e você vai ter que assumir, não tem jeito, né? Senão você vai ficar na sua zona de conforto e não vai conseguir fazer com que o seu negócio prospere. Então o risco faz parte, você não deve ter medo de assumir os riscos, obviamente que preferencialmente de forma controlada. Agora eu acho que a dica aqui é a seguinte: eu lembro que eu li há muitos anos atrás, na época que as startups estavam bombando, ainda estão, né? Mas eu lembro que eu li uma entrevista com o gestor de um fundo de venture capital, né, capital de risco de Israel, e ele estava falando o seguinte: quando vem aqui CEOs de startups para poder oferecer, né, rodadas de negociação e tal, para poder investir neles e tal, e tem alguém que está na primeira startup da vida e tem outro que está na sétima, porque as 6 anteriores já quebraram, a gente invariavelmente dá preferência para o segundo, que é o que já abriu 6, que quebraram e está na sétima. Por quê? Porque eu sei que o cara já quebrou 6 vezes, então ele aprendeu, né? Ele teve 6 aprendizados muito grandes. Então a chance que ele tem de prosperar, a chance que ele tem de não quebrar, é muito maior do que o cara que está na primeira. Então acho que nada como um dia após o outro na vida do empresário, nada como uma quebra, no bom sentido, obviamente, né? Um prejuízo, ou uma adversidade, uma dificuldade após a outra, para fazer com que o empresário possa crescer. Nada como, né, um risco assumido e perdido, né? Aquele jogo, né, por algum motivo perdido, aquela aposta que não foi boa, para que ele possa crescer, para que ele possa criar cada vez mais uma carcaça cada vez mais forte e ir aprendendo com os erros e em algum momento poder prosperar. Eu finalizo essa resposta dizendo que o meu pai, ele falava, né, que atrás de uma grande história de fracasso só existe uma história de fracasso. Agora, atrás de uma grande história de vitória, de sucesso, existem várias pequenas histórias de fracasso. Por que a pessoa não desistiu? Agora, na primeira vez, quem teve fracasso, desistiu a primeira vez e nunca mais tentou. E quem teve sucesso, não. Então, acho que a vida é feita disso mesmo. A gente não desistir, se a gente tem convicção, tem um bom propósito, tem um bom porquê, vai até o final e, com certeza, alguma hora você chega lá e quanto menos você esperar, quanto menos você perceber, você está nadando, e vai chegar lá e não vai, né, morrer na areia. Ao contrário, você vai chegar na areia firme e forte e poder ir rumo ao teu objetivo. E é isso que eu desejo para quem escutou a gente aqui. Espetacular, Rodrigo. Seu pai disse tudo. Que atrás de uma grande história de fracasso, só existe uma história de fracasso. Agora, atrás de uma grande história de sucesso, existem várias pequenas histórias de fracasso. Fantástico! E eu concordo contigo quanto à persistência e quando você menciona que se a pessoa tem convicção e um bom propósito, alcança o objetivo. Você disse tudo. Parabéns, muito show a sua participação aqui conosco, Rodrigo. E a partir de hoje, com certeza passarei a tomar as decisões de forma mais assertiva. Muito obrigado pela ótima entrevista. Te desejo muito sucesso.
Sidney, eu que agradeço pela oportunidade, eu fico muito feliz em falar desse tema que é de grande importância para os pequenos empresários, principalmente, né, que tomam decisões importantes diariamente. Parabéns para você e ao PME News por levar informações super relevantes ao cenário das pequenas e médias empresas. Um forte abraço e muito sucesso. PME News Podcast Entrevista.